Bom dia, irmãos e irmãs. Nós estamos alegres porque Deus nos permitiu que mais uma vez nós nos reuníssemos aqui para uma escola bíblica dominical. Nós estamos aqui com o objetivo de agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas nessa semana que se findou. E sabemos que Ele tem nos preparado já uma nova semana, que nós procuremos estar mais e mais em comunhão com Ele, para que possamos fazer a vontade dEle. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, fazendo a leitura que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 2 versículos apenas, o versículo 9 e o versículo 10. Mateus, capítulo 6, o versículo 9 e o versículo 10. Esses dois versículos fazem parte da oração dominical em que Jesus nos deixa como modelo. E diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui no versículo 10, nós temos, os irmãos já conhecem esse texto sobre a oração dominical. E essa oração ela tem três partes importantes. Ela tem a primeira parte, que nós denominamos do prefácio da oração. Depois nós vamos ter 6 petições. E finalmente a conclusão da oração. Nós verificamos aqui o prefácio, ele destaca Pai nosso que estás nos céus. Ele identifica a quem nós vamos dirigir essa oração ao nosso Pai. A primeira petição: santificado seja o teu nome. Nosso Deus é um Deus santo. A segunda petição específica no versículo 10: venha o teu reino. E finalmente, a terceira petição nos ensina: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, nos diz que: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual seria a vontade de Deus? A nossa santificação. Com qual objetivo? Ele quer que nós nos parecemos mais e mais com o seu Filho Jesus Cristo. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Sua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme nos ensina Romanos 12, versículo 2. Então nós devemos orar a Deus, pedindo que Ele nos ensine, e nos ensine mediante a leitura da Tua Palavra, como que nós temos de proceder para que cada dia nós nos espelhemos, nós nos parecemos mais e mais com Jesus Cristo. Nós vamos entoar o hino de número 218. Esse hino, nas suas estrofes, ele mostra esta vontade soberana de Deus. Hino de número 218, intitulado Vontade Soberana. E ela diz o seguinte: tua vontade faze, ó Senhor.
Eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faze, ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque tu és, ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Após entoarmos este hino, nós vamos passar a palavra para o reverendo Guilherme, que nos vai trazer o estudo de hoje. Hino de número 218, Vontade Soberana. Senhor, eu sou feitura, tu és o autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus rogos, eis-me aos teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade, pois sem par, quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, meu Deus em mim. Amém. Bom dia, queridos. Que Deus esteja com todos vocês nesse domingo abençoado, nesse dia do Senhor que Ele nos concede, nessa escola dominical, que Ele nos dá a graça, o privilégio de aprendermos um pouco mais sobre o nosso Deus. Nós estamos estudando o tema Mais que um carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo, e nós iniciamos este assunto na escola dominical passada, e eu gostaria de recapitular um pouco com vocês o que nós vimos até aqui, o que nós trabalhamos até este presente momento, a estrada até aqui.
Na semana passada nós vimos que há uma visão contínua da visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Então nós vimos que uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Veja bem, nós sabemos, à luz das Escrituras, que o desejo do Pai é nos tornar semelhantes a Cristo. É este o desejo do nosso Pai, é para isto que Cristo nos salvou. É este o objetivo da missão da igreja. Cristo Jesus disse à igreja em Mateus capítulo 28 que os discípulos deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele, Cristo, havia ordenado. E a partir, então, desta primeira geração de discípulos, nós tivemos uma doutrina sendo desenvolvida, a doutrina da imitação de Cristo. E nós vimos alguns textos sagrados, dentre eles o de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que declara: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então aqui é a primeira geração dos discípulos fazendo outros discípulos à semelhança de Cristo Jesus. E na conclusão da lição da nossa aula de semana passada, nós vimos que foi para isto que o Pai nos predestinou, ou por isso que o Senhor Jesus orou. E ele pediu, dentre várias as coisas, na oração sacerdotal que analisamos, ele pediu para que os discípulos, para que eles sejam um. Em segundo lugar, para que sejam santificados. Em terceiro lugar, para que tenham alegria. E em quarto lugar, para que conheçam o nosso Deus. E nós entramos então no tema que nós vamos analisar nesta manhã, que é o tema Conhecendo para Imitar. E antes de lermos o texto bíblico, eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar? Pai, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor venha falar ao nosso coração, transformando o nosso entendimento, transformando a nossa vida conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema então que nós iremos meditar nesta manhã é Conhecendo para Imitar. Veja bem, é impossível você imitar a Cristo sem antes o conhecê-lo. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus pediu em João capítulo 17, versículo de número 3, texto que eu te convido a abrir comigo, você que me acompanha pelo alto-falante, os queridos que nos acompanham pelo YouTube, o texto também será projetado, mas se você quiser fazer a leitura na tua Bíblia, abra em João 17, versículo 3, texto que diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oséias, capítulo de número 6, versículo 3, declara: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E o verso de número 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Queridos, eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão,
baseado nesses 3 versículos que lemos, que nos demonstram a importância de conhecermos a Deus e de buscarmos o conhecimento do Senhor. A pergunta ela é simples: nós temos buscado conhecer a Deus? Nós temos nos empenhado nesse propósito de conhecermos ao nosso Deus? Porque, considerando que é o desejo do Pai sermos parecidos com Cristo, e nós só conseguimos imitar aquele a quem conhecemos, nós temos buscado conhecer a Deus? Esta pergunta surgiu no meu coração depois que eu fui apresentado a um livro de um pastor chamado Lewis Bailey. Ele escreveu um livro chamado A Prática da Piedade, e eu confesso, amados, que eu fiquei surpreso de eu não ter ainda conhecido esse livro durante todo esse tempo em que eu estou estudando, um pouco mais a respeito dos puritanos, e eu demorei para descobrir esse livro. E meio que foi por um acaso, eu estava vendo uma pregação esses dias atrás no YouTube, e por um mero acaso ali o pastor não havia preparado, citar esse livro, e surgiu um insight, na mente dele, e ele citou. Eu fiquei curioso e fui ler esse livro, e recomendo mesmo. Eu sei que alguns irmãos e irmãs têm o costume de ler, aqueles que nos acompanham, de fazer leituras. Esse livro é muito bom. Ele é um clássico, eu descobri isso tarde. Ele foi escrito na época da Confissão de Fé de Westminster, então ele é um texto bem antigo, e ele inicia com uma epístola dedicatória ao príncipe Charles, o rei, o príncipe da Inglaterra e do país de Gales. E eu queria citar aqui brevemente um trecho dessa carta que ele escreveu ao príncipe. E ele declara assim na sua introdução, na sua carta dedicatória, ele diz as seguintes palavras: abate os maus, exalta os piedosos, conhece-se a si mesmo, dá suporte aos consagrados, consola os que sofrem pela paz e ensina os acessíveis. Queridos, esse era o lema dos puritanos naquilo que envolvia a política. Esta ideia de abater os maus e exaltar os piedosos se tornou um forte lema dos reformados quanto aos governos. Como seria bom se tivéssemos governantes que priorizassem isso, se as leis do nosso país priorizassem exatamente isso: você abater aqueles que são maus, exaltar os que são piedosos, dar suporte aos consagrados, consolar os que sofrem e ensinar os acessíveis. Como nosso país seria outro se tivéssemos esses princípios que Lewis ele está relembrando o príncipe. E aí ele vai fazer uma crítica à igreja da sua época, e ele passa a dizer o seguinte: e não é de se admirar, vendo que nos coube viver na escória dos tempos. Estes, sendo os últimos dias, só podem ser os piores. E como poderia haver piores, vendo-se que a vaidade não sabe como pode ser mais vã, nem a iniquidade como pode ser mais iníqua. E isso acontece de tal maneira que muitos dos que vivem atualmente são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Quão irreverentemente eles ouvem a palavra de Deus. Como são estranhos à mesa do Senhor. Nunca houve mais pecado, nunca menos remorso pelo pecado, nunca o juiz esteve tão próximo de vir, e nunca houve tão pouca preparação para sua vinda. E se o noivo viesse, quantos que se julgam sábios seriam vistos como virgens loucas,
sem um pingo de óleo da fé salvadora em suas lâmpadas. Esse texto ele foi escrito em 1611 e ele ali fazendo uma crítica à situação que o povo de Deus, o povo da Inglaterra estava vivendo naquele período. Eu acredito que este texto ele cabe exatamente para o nosso momento, para a nossa situação no presente. Quando ele declara, né, que muitos dos que vivem atualmente são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Quão irreverentemente eles ouvem a palavra de Deus e como são eles estranhos à mesa do Senhor. E aí eu volto àquela pergunta introdutória: nós temos buscado conhecer a Deus, nós temos buscado conhecer o Senhor, e a partir desse conhecimento imitá-lo, e conhecendo então a Deus para imitar. Eu me lembro de uma frase clássica de João Calvino, onde ele declara que é notório que o homem jamais pode ter conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor, e então descer para examinar a si mesmo. O que ele está dizendo é que é completamente impossível você se conhecer sem antes conhecer a Deus, sem antes conhecer o nosso Deus. Então, o conhecimento de Deus é fundamental para a nossa própria existência. Então, perceba que conhecer a Deus é fundamental, primeiro, para conhecermos a nós, e a partir desse conhecimento próprio, nós identificarmos nas nossas vidas aquilo que é pecado, aquilo que é rebeldia, e imitarmos a Cristo, aquele que é justo, aquele que é perfeito. Então, a prática da imitação, a prática da piedade, se você também quiser chamar dessa maneira, de uma vida piedosa, de uma vida de discipulado, ela passa por 3 atitudes. Então, quais são as 3 atitudes que um cristão ele tem nessa prática de imitação? A prática da imitação ou da piedade consiste em, primeiro, conhecer a Deus. E conhecer a Deus envolve conhecer o diversificado modo do ser de Deus. Pois nessa natureza de Deus, nessa essência de Deus, existem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecer a Deus na sua essência significa conhecer os seus atributos, a sua vida, entendimento, vontade, poder e majestade. Então, em primeiro lugar, a prática da imitação, ela consiste em conhecer a Deus. Em segundo lugar, a prática da imitação consiste em conhecer a si mesmo, conhecer o estado de corrupção e o estado de restauração em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, a prática da imitação consiste em glorificar a Deus corretamente, de 2 maneiras: por meio de sua vida, dedicando-se fielmente para servir a Deus, e em segundo lugar, por meio de sua morte, morrendo no Senhor e para o Senhor. Então essas são as 3 características de uma vida piedosa, de uma vida de imitação a Deus. Primeiro, conhecê-lo. Segundo, conhecer a si mesmo. E terceiro, glorificar a Deus. Glorificar a Deus através da nossa vida e glorificar a Deus também através de nossa morte. O que nos leva à seguinte questão: uma simples e clara descrição da essência e dos atributos de Deus com base nas Escrituras Sagradas, que, quando possível, cada cristão deve conhecer e crer para que seja salvo. Como será o desenvolvimento nosso nas próximas aulas? Queridos, nós vamos fazer um breve panorama da teologia sistemática, né? Os nossos irmãos teólogos,
eles fizeram uma sistematização das doutrinas, principalmente naquilo que envolve o conhecimento de Deus. Então nós dividimos aí em 5 partes esse conhecimento de Deus. Então veja bem, nós vamos caminhar por um tempo. A ideia é exatamente isso, né? Durante alguns meses, avançarmos dentro desse aspecto da doutrina da imitação. Então nós vamos passar por essas 3 partes, né, da vida de imitação. Primeiro, conhecimento de Deus. Segundo, conhecimento de nós. E terceiro, uma vida que glorifica a Deus. Então nós vamos ficar um período das nossas aulas no primeiro aspecto, que é o conhecimento de Deus. E eu dividi em 5 partes esse panorama, né? Em primeiro lugar, nós vamos estudar o ser de Deus, a sua essência e suas pessoas. Depois nós veremos os nomes de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre os atributos de Deus, os quais são os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Em quarto lugar, nós teremos uma breve cristologia, né, que é a doutrina, o estudo da doutrina de Cristo. E em quinto lugar, uma breve pneumatologia, que é o estudo da doutrina do Espírito Santo. Então, quero te incentivar a participar, né, dessas nossas lições. Nós vamos ter a oportunidade de termos aqui um breve curso, né, um singelo curso de teologia sistemática, né, algo que a gente levaria anos, muitos anos mesmo, para estudar. Então, nós vamos resumir. Não é um curso de teologia sistemática, longe disso, mas da gente ter uma base doutrinária a respeito desses assuntos. E nessa manhã, de maneira bem simplificada, eu gostaria de falar dentro desse primeiro aspecto do ser de Deus, que é a sua essência, aquilo que é essencial em Deus, aquilo que o nosso Deus tem por essência. E a pergunta que fica e tem sido muito falado nesses últimos dias é: ninguém explica Deus? Eu sei que existe uma canção conhecida de muitos, e nessa canção se declara, né, que do crente ao ateu ninguém explica Deus. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com esta percepção, que é a seguinte: se eu estou dizendo que ninguém explica Deus, isto já é uma explicação de Deus. Então, a partir do momento que eu digo que ninguém o explica, já estou explicando, né? Então, é complicado esta questão. O que nós devemos rejeitar é uma explicação humana a respeito de Deus. Amados, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é poderoso. Tudo isso que eu estou aqui me referindo são questões explicativas a respeito de Deus. Quando eu digo que Deus é santo, eu estou, entre aspas, explicando quem é Deus. Quando eu digo que ele é eterno, a mesma questão. Agora, isso não foi uma invenção do homem. Não foi o homem que criou Deus e disse: olha, ele é santo. Essas questões da sua essência foram reveladas por ele. Então, ninguém explica Deus? Não, o homem não explica Deus. O ser humano nunca vai conseguir explicar Deus. Agora Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele se revelou. Não é uma explicação a respeito de si, é uma revelação a respeito de si. Ele não se revelou completamente, porque é impossível uma criatura conhecer completamente a Deus. Somente Cristo Jesus conhece plenamente o Pai, assim como somente o Espírito Santo conhece plenamente o Filho e o Pai e as pessoas da Trindade que se conhecem completamente. Mas Deus revelou a nós
aquilo que é suficiente para nossa vida no que tange ao conhecimento de Deus. E os nossos pais reformados que elaboraram a Confissão de Fé de Westminster, eles vão definir, eles vão explicar à luz das Escrituras Deus com as seguintes palavras: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então veja que eles fizeram de uma maneira bem resumida, eles trouxeram à luz vários textos bíblicos que vão revelar a respeito da essência do ser de Deus, os textos que estão todos aí presentes na tela do seu aparelho celular ou da sua TV. Então são vários textos. Se você quiser dar um print aí na tela e estudar, ler esses textos depois, fique à vontade. Os nossos queridos de Westminster, eles vão também prosseguir na sua abordagem, dizendo que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser dele. Por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestadas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. E aí segue os textos bíblicos que baseiam todo esse parágrafo, esse artigo da Confissão de Fé de Westminster. Que os nossos pais de Westminster, eles tiveram muito cuidado para serem totalmente bíblicos naquilo que se refere a Deus. Como eu falei logo atrás, Deus se revelou a nós. Então, tudo isso que nós estamos falando não é uma explicação a respeito de Deus. É aquilo que Ele, por meio da sua palavra, se revelou a nós. Mas a Escritura nos dá também a margem para a gente poder, em uma frase, resumir tudo isso que os nossos queridos ali disseram. Então, em uma única frase, a gente pode tentar, resumir aquilo que os nossos pais de Westminster, eles acabaram de nos explicar a respeito de Deus. A frase é: Deus é o imortal que habita na luz inacessível.
E aí talvez você esteja pensando, de onde que eu tirei isso, não é mesmo? Pastor, será que não é uma heresia esse negócio que o senhor está falando? Não. Veja um dos versículos citados na Confissão de Fé de Westminster, é o de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 16, o qual declara assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem jamais algum viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é aquele que possui imortalidade, ou seja, que é imortal, e é aquele que habita em luz inacessível. Então é o próprio Deus que está se revelando assim, e eu gosto desta definição, né, simples, objetiva a respeito da pessoa do nosso Deus, que é aquele que é o imortal, que habita na luz inacessível. E aqui nós temos, em primeiro lugar, primeira característica da essência de Deus. Deus é o Deus transcendente, é o Deus que está acima de nós, é o Deus que não pode ser alcançado, é o Deus que não pode ser conquistado. Mas Deus não ficou somente nesse aspecto de sua essência. E graças a Deus por isso. Porque já imaginou se Deus, sendo o imortal que é, o poderoso que é e aquele que habita em luz inacessível, fosse Ele também inacessível a nós, não teria como nos relacionarmos com Ele. Por isso a Escritura declara em Hebreus, capítulo de número 1, versículos 2 e 3, que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então esse Deus que é o Deus imortal, que habita na luz inacessível, ele se tornou carne, ele habitou entre nós, ele se revelou em Cristo. Cristo que, segundo o autor de Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória do Senhor. E nós temos em segundo lugar a característica de sua essência, que Deus é o Deus imanente, é o Deus que se revela, é o Deus que habita entre nós, é o Deus que em Apocalipse habitará no nosso meio, estará junto de nós. Então ele não só é o Deus transcendente que deve ser adorado, mas ele também é o Deus imanente e nos relacionamos com ele. Louvado seja Deus pela sua essência, louvado seja o Senhor pela revelação dele para as nossas vidas. Então estas são as duas lições que eu gostaria de deixar para a vida dos amados a respeito da essência de Deus nesse breve estudo desta manhã. Na próxima lição, nós vamos falar um pouco sobre o ser de Deus e as suas pessoas, as pessoas que envolvem o Deus triuno, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então que Deus te abençoe, te fortaleça, que você possa participar nas próximas lições, que você tenha um domingo abençoado com Cristo Jesus, que Ele te dê a paz, que Ele permaneça ao teu lado. Fique com Deus. Eu passo novamente a palavra ao nosso presbítero Ailton. Que Deus esteja com vocês. Amém. Irmãos, após o estudo que nós tivemos, nós vamos concluir a nossa escola bíblica dominical entoando mais um hino de número 327, intitulado Obreiros Cristãos, hino 327. Terceiro domingo, os irmãos
estão cientes que é o domingo que nós consideramos de ofertas missionárias, onde nós vamos fazer o levantamento, encaminhar para os irmãos que estão nos campos, levando o evangelho a outras pessoas. Esse hino 327, intitulado Obreiros Cristãos, nos mostra que aqui reunidos queremos, ó Deus, a causa da igreja servir. Na santa seara, a nós, servos teus, ó mostra, Senhor, como agir. Aos teus mensageiros, ó vem Salvador, tornar cada vez mais fiéis e dar-lhes amparo e sustento, Senhor, em tempos tão maus e cruéis. Hino 327, Obreiros Cristãos. Aqui reunidos queremos, ó Deus, a
estarei fazendo a oração final para encerrarmos mais essa escola bíblica dominical e rogamos a Deus que continue a nos abençoar durante este dia e durante essa semana. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por termos assistido, ouvido, participado de mais um aprendizado na Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos moldando, esteja, ó Pai, transformando muitas vezes nossas ações que depõem contra o Senhor, que o Senhor esteja nos moldando para que mais e mais possamos estar fazendo a Tua vontade. Que nós, ó Pai, possamos aproveitar todo este momento para procurarmos ler mais a Tua Palavra. Sabemos o que o Senhor requer de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, pelas pessoas, pelos amigos que assistiram a esta escola bíblica, que o Teu Espírito Santo possa estar agindo no coração de cada um deles, possa estar mostrando a eles como deve proceder. Nós oramos, Senhor, não por mérito nosso, mas em nome de Cristo, Teu Filho amado, é que o fazemos. Amém.